Olá, meu caro aluno. Vamos estudar hoje um dos temas mais corriqueiros em concursos públicos, que são os princípios constitucionais da administração pública. Nós temos os princípios constitucionais da administração pública tratados de duas formas. Nós temos os princípios constitucionais explícitos e fundamentais, que se coadunam no princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São chamados princípios expressos, ou seja, eles estão escritos, inseridos expressamente no texto do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que esses princípios são de observância obrigatória para toda a administração pública direta e indireta. Mas temos também os princípios constitucionais implícitos e fundamentais do artigo 37 caput da Constituição Federal de 88. A diferença básica é que os princípios implícitos, o próprio nome denuncia, eles estão implicitamente agregados no corpo da Constituição Federal. Eles não estão expressos, você não vai achar esses princípios em lugar nenhum, mas eles são de observância obrigatória. São de observância obrigatória e já decididos pelo Supremo Tribunal Federal e por diversos tribunais. Não basta você seguir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você tem que seguir também os princípios implícitos, aqueles que não estão escritos no corpo, no bojo da Constituição, mas eles fazem parte do espírito, fazem parte da coisa, eles fazem parte do poder constituinte originário. Está lá e é de observância obrigatória. Nós temos vários princípios constitucionais implícitos que podemos citar. O da razoabilidade e proporcionalidade, o da segurança jurídica, o da ampla defesa, o da autotutela, continuidade do serviço público, o da supremacia do interesse público sobre o privado e diversos outros princípios elencados pela doutrina. Vamos trabalhar os principais. Lembrando que os princípios são implícitos, porque eles não estão escritos, não estão expressos, mas são de observância obrigatória. Estão implicitamente agregados no corpo da Constituição Federal. Vamos trabalhar em conjunto os dois princípios implícitos que são mais cobrados em concursos públicos e que, na verdade, é uma extensão dos princípios explícitos. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em conjunto são chamados princípios da proibição de excesso. São princípios que proíbem o administrador público de se fazer da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para poder abusar do ato administrativo. Eu posso afirmar que o princípio da razoabilidade ele é elencado pelo princípio da teoria do homem médio, onde você deve fazer tudo aquilo que os seus pares na mesma situação fariam. São os meios e fins de um ato administrativo que deve ser pautado de forma razoável, de forma consensual. O princípio da razoabilidade, ele às vezes se confunde em concurso público com o conceito do princípio da proporcionalidade. Tem um gráfico que eu montei para vocês e está aparecendo agora na sua tela. Acompanha comigo. Eu tenho nessa esfera maior o princípio da razoabilidade e na esfera menor eu tenho o princípio da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade eu uso a teoria do homem médio, ou seja, faria tudo aquilo que os seus pares fariam na mesma situação. O princípio da proporcionalidade ele é elencado como a força versus a falta do administrado. Eu vou trabalhar esses dois princípios em um exemplo básico, um exemplo clássico em concursos públicos que você vai poder concatenar e responder qualquer tipo de questão relacionada a esse assunto. Imagine que exista um fiscal do município e que esse fiscal seja um fiscal sanitário do município. Existe uma lei que dá as competências dele e a lei diz o seguinte: olha, fiscal, se você estiver fiscalizando um supermercado e você achar produtos estragados, veja bem, a lei não disse a quantidade, não disse a especificidade do produto. Ela só disse, se for produtos alimentícios e estiver estragado, o fiscal pode. Opção 1, multar o estabelecimento. Opção 2, o fiscal pode destruir as mercadorias. E opção 3, o fiscal pode multar
de um dia, ele pode suspender o estabelecimento de um dia a 90 dias. Então, a própria lei deu as seguintes situações. Primeiro, deu a competência ao fiscal para aplicar a penalidade. Segundo, deu as diretrizes, que eram achar produtos estragados. E 3, deu os limites. Se o fiscal achar produto estragado, por menor que seja, o mínimo que ele pode fazer é multar. Se ele achar, por maior que seja a situação, o máximo que ele pode fazer é suspender até 90 dias. Se ele fizer menos, abuso. Se ele fizer mais, abuso por parte dele. Porque a omissão da administração pública, ela é tida como abuso de poder. Se você se omitir para menos, se você fizer a mais do que a lei está pedindo, isso vai ser abuso de poder e você vai ser responsabilizado. Eu vou trazer aqui o seguinte exemplo para você. Imagina que você é o fiscal. Tem uma lei prevendo a sua situação de fiscal sanitário. Imagina que a lei diga que há produtos estragados. E se você achar esses produtos estragados, você pode dar desde uma suspensão, passando pela destruição dos produtos, indo até a suspensão de 1 dia a 90 dias. Imagina que você ache 2 estabelecimentos. O estabelecimento A, o estabelecimento B. No estabelecimento A, você acha um pote de margarina estragada. No estabelecimento B, você acha 1 tonelada de carne estragada. Bem, a lei não disse a quantidade, a lei não disse a formatação, não disse se era laticínios, não disse se era carne, não disse nada. Somente produtos estragados. Se você chegar e multar os 2 estabelecimentos, destruir as 2 mercadorias e der 90 dias de suspensão nos 2, realmente você vai estar seguindo o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque não disse a quantidade, só que não basta ser legal, impessoal, moral, público e eficiente. Ainda assim, você tem que obedecer aos princípios implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, que são chamados os princípios da proibição de excesso. Então, quando você for aplicar, você vai pegar a razoabilidade e tem que ser razoável. A teoria do homem médio, o que todos os seus pares interpretariam na mesma situação. Naquela situação, quem achasse um pote de margarina ia simplesmente dar uma multa. É razoável. E quem achasse 1 tonelada, que dê 90 dias de penalidade, de suspensão, que é proporcional à situação aplicada. Quando eu chego para você e falo assim, olha, aplique esse exemplo, você fala para mim, poxa, eu estou confundindo agora porque os conceitos de razoabilidade e proporcionalidade parecem que são os mesmos princípios, parece que tem os mesmos conceitos. Correto. Acompanha de novo aí que eu vou chamar aquele gráfico que eu fiz para você na tela. Repara que a proporcionalidade está dentro da razoabilidade. Então, todos os conceitos que você usa para razoabilidade, você também está usando para proporcionalidade. Os conceitos se confundem. No exemplo que eu acabei de dar para você, se você, por exemplo, aplicar 90 dias numa pessoa que estava com um pote de margarina estragada, você não está sendo razoável, porque você está fugindo da teoria do homem médio e também não está sendo proporcional. Você aplicou uma sanção a uma falta que o administrado cometeu, só que é desproporcional a sua força em relação à falta. Se a falta é pequena, força pequena. Falta grande, força grande. Isso aí é chamado proteção ao interesse, ou cujo bem público tem que ser alcançado sempre a partir de normas proporcionais e razoáveis. Então, a partir desse exemplo, você já sabe, não basta ser legal, impessoal, moral, público e eficiente. Ainda assim, você tem que coadunar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são considerados princípios constitucionais implícitos da proibição de excesso. São os 2 mais cobrados em concursos públicos. Vamos agora partir para o próximo princípio, princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, ou princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, das relações entre o Estado, ou seja, a administração pública direta ou indireta, entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, administração pública num todo, administração pública em sentido formal, em algum momento, uma superioridade em relação ao indivíduo. É a relação do direito público, a relação de desigualdade entre as partes, da verticalidade da relação jurídica. É a partir desse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado que a administração pública consegue se sobrepor ao particular.
Trazendo para vocês um exemplo, imagina que você tem um direito seu, um direito à propriedade privada, e a administração quer defender o seu direito à vida, que você comprou uma casa, sua casa está toda trincada e vai cair, e que você está morando dentro da casa e quer proteger o seu bem. E que, em contrapartida, a administração tem que tirar você de lá de dentro, porque senão você vai morrer. Aí você diz, não, a propriedade é minha e a vida é minha. Aí que você está enganado. A propriedade privada é um direito individual seu, direito do indivíduo. O direito à vida é um direito coletivo. Você não pode dispor, o direito é seu, mas você não pode dispor, o direito é indisponível pela Constituição Federal. Para tanto, se você colocar uma arma na cabeça e tentar puxar o gatilho, a administração pública, na figura do bombeiro, do policial, ela tem obrigação de impedir você. Então, o princípio da supremacia sobre o interesse é aquele princípio que dá superioridade do Estado em relação ao indivíduo para que normas de caráter coletivo, de finalidade pública, tenham repercussão para a vida em sociedade. Podemos afirmar que o princípio da supremacia do interesse público, ele é sim um princípio constitucional implícito do artigo 37 da Constituição. Mas ele é mais, ele é considerado o princípio basilar, o princípio mais importante do direito administrativo. Ele cai em questões de concurso de forma bem simples. Eu vou dar um exemplo de questão de concurso que cai bastante, tanto na CESP-UNB quanto na ESAF. Eles sempre cobram situações genéricas sobre o princípio. É correto afirmar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é o princípio norteador do direito administrativo. Certo. Podemos afirmar que o princípio da supremacia do interesse público é simplesmente o princípio mais importante do direito administrativo e é componente dos princípios constitucionais implícitos do artigo 37 da Constituição. Certo também. Temos que tomar um cuidado muito grande com questões um pouco mais elaboradas acerca desse princípio. Imagina naquele exemplo que eu dei a você, que você tem o seu direito à propriedade e o Estado tem direito à vida. Ele está defendendo o seu direito à vida. O direito é seu, mas é indisponível. Você não pode dispor desse interesse. O Estado está aqui e você está aqui. Há uma superioridade. Superioridade no sentido de que você fala que não sai da sua casa e o Estado usa todo o aparato para tirar você de lá. Inclusive usando o poder de polícia, com a discricionariedade, com a coercibilidade, com a autoexecutoriedade. Ele vai lá e usa o aparato estatal e tira você de lá. Tira na figura da polícia, tira na figura do bombeiro, ele tira você como a figura do Estado. Aí vem perguntas de concurso e diz que em relação ao princípio da supremacia do interesse público e em relação aos princípios individuais, esse princípio tira do particular o princípio da propriedade privada, por exemplo. Esse tipo de questão está errada. Existe o princípio da especificidade. Quando você tem dois princípios constitucionais e os dois estão em xeque a uma lide, ou seja, você tem o Estado e o particular, um princípio não acaba, não se exaure. O princípio fica momentaneamente afastado, enquanto é usado o princípio mais específico, mas não quer dizer que ele é o mais forte, ele é o mais específico ao caso concreto. No caso do exemplo que eu dei da sua casa, quando ele retira você da sua casa, ele não está te tirando o direito à propriedade privada, não. Ele está afastando momentaneamente esse princípio, garantindo o princípio mais importante no caso concreto, que é a sua vida, e você depois retorna à sua casa. Ou seja, o seu direito à propriedade privada está preservado. Em lides, em discussões, em problemas com dois princípios constitucionais, você momentaneamente afasta um e usa o outro mais específico. Esse que nós acabamos de tratar foi o princípio da supremacia do interesse público. Vamos tratar agora o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, ele está previsto na súmula do STF. É uma súmula 473 do STF. Você vai acompanhar comigo aí na tela a súmula 473. Ela diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivado de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então acabamos de ler aí a súmula 473, porque é de observância obrigatória e é figura certa em concurso público. Você que está assistindo minha aula em casa, você vai dizer assim: olha, o professor Evandro na aula falou que a súmula 473 vai cair, então eu vou ler simplesmente ela e vou chegar na prova e vou acertar a questão.
engano e um engano clássico. Você não consegue acertar a questão somente lendo o texto da súmula. Por isso, vamos trabalhar aí na tela com você um esquema didático, um esquema que você vai enraizar na sua cabeça e você não vai esquecer. E melhor, você vai transformar esse exemplo em opções corretas no dia da prova. Acompanha comigo aí na tela. Pela súmula, a gente vai trabalhar aí sobre duas perspectivas: anulação e revogação. Você está acompanhando comigo aí e você está vendo que anulação é sempre de ato ilegal. Você vai dizer que ato ilegal é sinônimo de ato ilegítimo. Até bem pouco tempo, a doutrina fazia uma diferença bem grande entre ato ilegal e ato ilegítimo. Hoje é tudo a mesma coisa. Caiu na sua prova, você já sabe. Ato ilegal, ato ilegítimo, ato com vício, ato vicioso, tudo é anulação. Em contrapartida, a revogação é sempre de ato legal. Quem pode anular os atos? Tanto o Poder Judiciário quanto a própria administração pública. E os efeitos deles se operam, efeitos da anulação ex tunc, ou seja, retroativos à data do ato nulo. Você vai trabalhar também e vai ver que a revogação é sempre de ato legal, somente a própria administração pública pode revogar os atos. É caso de conveniência, oportunidade, mérito administrativo. Os efeitos são ex nunc, ou seja, prospectivos. Então, olha só. Eu costumo dizer que todo elemento de ida existe um elemento em contrapartida de volta. Toda ação tem uma reação. Só ela traz de volta o ato. Se você tem um ato ilegal, não pode a prova falar que você vai revogar o ato. Está errado. Ato ilegal, vicioso, ato com vício, só pode ser anulado. Então, se o mecanismo de ida foi um ato ilegal, o mecanismo de volta, ou seja, para desfazer esse ato, o desfazimento desse ato, somente pode ser através de anulação. Um exemplo de ato ilegal. Imagina que você passou por um processo administrativo disciplinar e você está sendo acusado de cometer alguma das faltas lá do artigo 117 da 8.112 de 90. E que a falta que você cometeu está expressa na lei e nos autos do processo que você deveria ser suspenso. E não acontece a suspensão, acontece a sua demissão. Veja bem, a lei prevê que você, de acordo com aquela falta, deveria ser suspenso e você acaba de ser demitido. Acaba de ter uma contrariedade no que a lei está falando. Então, o mecanismo de ida, ou seja, o seu ato administrativo de demissão, foi um ato ilegal. Como você reverte esse ato? Você reverte através de anulação. Não pode a prova, por exemplo, chegar e falar para você que você simplesmente deve revogar um ato que foi ilegal. Vai estar errado. Ela está trocando os conceitos. Um exemplo de revogação de ato legal, imagina que um prefeito da cidade coloca o horário de entrada do funcionalismo de 8 da manhã a meio-dia. E ele, depois de um tempo, acha que esse horário não é legal para a administração, não coaduna com as necessidades da administração pública. O que ele faz? Ele muda, ele coloca o horário agora de 8h30 a meio-dia e meio. Agora pensa comigo, ele tem dois atos administrativos. Um ato que o horário de entrada é de 8 a meio-dia, o outro de 8h30 a meio-dia e meia. Como é que ele vai fazer para tirar aquele ato? Porque senão o servidor não sabe o que vai fazer. O servidor tem 2 horários de entrada e 2 horários de saída. Então, ele solta o ato novo e ele tem que tirar do mundo jurídico o ato anterior. O ato anterior, que era de 8 a meio-dia, de horário de serviço, é um ato que saiu com ideia de legalidade. Porque o prefeito é competente, teve finalidade, teve forma, teve motivo e teve objeto. O ato está completo. Para sair ato legal, só sai através de revogação. Quem pode revogar e quem pode anular os atos? A anulação de ato pode ser feito, 1, pela própria administração pública e 2, pelo Poder Judiciário. Eu vou pegar o gancho no mesmo exemplo que eu dei. Imagina que você foi demitido quando, na verdade, você deveria ter sido suspenso. Bem, você vai pedir um recurso administrativo, uma revisão do processo dentro da esfera administrativa. A administração pública pode simplesmente chegar e negar você. Falar, não, você foi demitido e você está correto, mesmo tendo havido uma ilegalidade. Como os atos que a administração solta são atos de natureza
não contenciosa, ou seja, geram obrigatoriedade, mas não tem ideia de definitividade, a administração pode soltar uma decisão, ela pode negar a sua revisão, o seu recurso, que ainda assim, se o ato for ilegal, você pode ir e recorrer ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, sim, as decisões deles têm natureza de definitividade. Eles fazem causa julgada, o Poder Judiciário faz causa julgada. Então, o Poder Judiciário pode vir e anular o ato da administração se for critério de legalidade. Lembrando bem, Poder Judiciário só trabalha com ideia de legalidade, julga critérios de legalidade. A revogação trata de outro aspecto. A revogação trata de conveniência e oportunidade, mérito administrativo. É a melhor forma que o administrador público tem para agir de acordo com o caso concreto. E somente a ele, e só ele, é dado revogar o ato administrativo. Poder Judiciário não revoga ato. Imagine a seguinte situação hipotética. O prefeito coloca a hora de entrada dos servidores públicos de 9 a 1. Ele segue a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Segue também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele agiu da melhor forma possível dentro do ambiente dele com a finalidade pública. Imagine que a pessoa se sinta ofendida e diga: não, eu não posso trabalhar de 8 a 1, porque eu almoço a meio-dia e eu vou ficar prejudicado. E a pessoa não concorde com o horário que o prefeito colocou para ela. E ela entre no Poder Judiciário pedindo que o Poder Judiciário mude o horário. Isso não pode ser feito, porque o Poder Judiciário não pode revogar esse ato, pois o ato foi legal, foi conveniência, oportunidade, a melhor forma de se administrar dentro do ambiente. Então ele usou situações de conveniência, oportunidade, um mérito administrativo. Nessa situação, o prefeito não tem obrigatoriedade de seguir as orientações e determinações do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não revoga ato. Os efeitos são completamente diferentes. Os efeitos da anulação se operam ex tunc, ou seja, retroativos. E os efeitos da revogação se operam ex nunc, prospectivos. Eu vou dar um exemplo aqui que ele é perfeitamente didático e você vai conseguir diferenciar os efeitos ex tunc do ex nunc e acertar na prova, que é o que importa. Imagine que existam dois indivíduos e os dois estejam pleiteando autorização para portar armamentos. Você imagina que o A e o B tenham que apresentar o critério 1, 2 e 3. Critério 1, ter mais de 21 anos. Critério 2, ter feito um curso de formação e provar que está apto a portar o armamento. Exemplo 3, critério 3, ele tem que provar que não tem antecedentes criminais. O A perfeitamente apresenta o critério 1, 2 e 3. O B apresenta o 1, 2 e 3. Só que o B apresenta o critério 1, o requisito 1, falsificado. Ele falsifica a certidão de nascimento, a carteira de identidade dele, e na verdade ele tem 18 anos e prova para a administração falsamente que ele teria 21 anos. Ele consegue a autorização dele igual ao de cima. Os dois começam a portar o armamento tranquilamente. A autorização é dada por 2 anos. No exemplo 1, com 1 ano, a administração por conveniência e oportunidade acha que ninguém deve mais andar portando armamento, que na sociedade não deve mais ter particulares portando armamento. Então ela retira do mundo jurídico a autorização. De que forma que ela vai retirar? Você vai se perguntar. Quando o ato foi liberado logo no início, o ato era legal ou ilegal? Você vai dizer, o ato era legal, porque o A apresentou o requisito 1, 2 e 3 da forma que a administração pediu. Era um ato jurídico perfeito. A administração vai chegar, interromper e tirar essa autorização do particular. Então, esse período de 1 ano, o particular andou com o armamento e poderia andar. Agora, olha o exemplo do B. O B apresentou o requisito 1, 2 e 3 e falsificou o requisito 1. De cara, o ato já é ilegal. Porque se a administração pede 3 requisitos e ele falsifica 1, transformou em ato ilegal, mas a administração não descobriu. E ele ficou 1 ano inteiro andando armado, quando ele só poderia andar por 2 anos. Então até aí parece que está tudo certo, mas a administração com 1 ano, ela identifica que houve uma falha, houve uma ilegalidade. Então ela vai retirar esse porte de arma no caso do exemplo B. Quando ela retira esse porte de arma, ela retira não com efeitos prospectivos, igual é a revogação, dali para frente.